Olá, paz do Senhor, tudo bem? Nesse mês de abril, ao longo desse mês de abril, os nossos podcasts eles vão estar baseados na palavra liberada para o mês de abril, na MAIC, na Missão Apostólica Internacional Kairos, que é a palavra ressignificando princípios. E nesse nosso segundo podcast do mês de abril, a gente vai falar sobre princípios de felicidade. O que são princípios? A gente falou no último podcast, no primeiro do mês de abril, que princípios eles são fundamentos, eles são convicções, eles são ensinamentos, conceitos, opiniões. E isso tudo é transformado num encontro verdadeiro com Cristo. Todos os nossos conceitos, todo o nosso entendimento a respeito de alguma coisa, toda a nossa base de compreensão a respeito de alguma coisa é transformada diante de um encontro real com Jesus Cristo. E hoje a gente vai falar sobre princípios de felicidade. E a gente vai basear esse podcast no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. É o início do Sermão da Montanha, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. E eu vou ler rapidamente. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E verso 11 e 12. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Até aqui. E a gente sabe, ao longo do tempo a gente aprendeu que bem-aventurado é feliz. O que quer dizer bem-aventurado? É aquele que tem uma caminhada, uma aventura próspera. Feliz. Bem-aventurado na Bíblia significa feliz. E uma outra versão, a nova tradução na linguagem de hoje, desse mesmo trecho, diz assim: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. A gente vê o Sermão do Monte como um todo, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o Sermão do Monte, dissecado, falado por Jesus, por o próprio Cristo. E todo o Sermão do Monte é um confronto para a nossa vida, para os nossos princípios humanos, para os nossos conceitos humanos, para aquilo que a gente vem aprendendo há tantos anos de o que é ser feliz, como, por exemplo, nesse trecho aqui. O que a gente aprende ao longo dos anos? O que é a felicidade? Felicidade é ter dinheiro, felicidade é estar rindo todo dia, felicidade é ter saúde, isso a palavra de Deus não fala nada a respeito disso, contra isso, felicidade é ser atendido na hora, é ter o desejo realizado na hora que a gente quer. É isso que a gente tem aprendido que é felicidade. Felicidade é atender o próprio ego. Felicidade é nunca abrir mão das próprias convicções. Felicidade é você sempre se colocar em primeiro lugar, em detrimento do outro. E isso é o que a gente tem aprendido no mundo ao longo desses anos, e principalmente nos últimos tempos, através da fala de coachings, de alguns psicólogos. Sendo que quando a gente começa a ler o Sermão do Monte, logo aqui nos primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus, a gente enxerga uma visão
cristã, uma visão do próprio Jesus, que é o Deus encarnado, de que uma vida de alegria é uma vida de submissão, é uma vida de abertura de mão, é uma vida que pode ter sim muitos momentos de lágrimas, sim, é uma vida de perseguição, é uma vida onde a gente sofre calúnia, mentira, perseguição porque serve a Cristo. Isso é a verdadeira felicidade para Jesus. E eu vou terminando esse podcast hoje para que a gente pare para pensar nisso. Porque aquilo que vem sendo estabelecido como parâmetro de felicidade, como princípios de felicidade, como fundamentos para a verdadeira felicidade, verdadeira entre aspas, ao longo dos anos, tem sido estabelecido nesse mundo, tem entrado na igreja de Jesus Cristo, na reunião dos santos, na comunhão dos santos, como verdade, não condiz com isso que o próprio Cristo ensina no início do Sermão do Monte. Então que essa palavra ela faça sentido para você, que você mergulhe na leitura do Sermão do Monte completo, e que você medite nisso. Ore a Deus, fale, vai conversar com Deus, não fique com a minha palavra. Eu só estou reverberando aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Vai orar, vai conversar com Deus a respeito disso e ouça para ver o que Ele te diz. Se a Bíblia está errada e se esses coachings e essa linha da psicologia está certa, ou se a palavra de Deus, a palavra do próprio Deus que saiu da boca do próprio Cristo é a que está certa e é a que devemos seguir. Que essa palavra faça sentido para você, que o Espírito Santo fale com você e que os teus princípios sejam ressignificados nesse mês de abril, em nome de Jesus.